Que alegria quando a gente acredita que a gente pode ser feliz, a gente toma posse disso. Porque, infelizmente, tem pessoas que acabam sugando a nossa vida, tirando o nosso espaço. E o pior de tudo, quando a gente cede a essa situação. Então, como é bom a gente poder rever os nossos espaços e poder viver em sintonia com alguém. É lógico que existem pastores, existem mercenários. Até nas pessoas, tem pessoas que nos passam a vida e nos dão a vida e outros sugam a nossa vida. E a gente tem que ter esse discernimento, conviver com todos e ter esse bom discernimento na ação do Espírito de Deus para que a gente conviva bem. Quero agradecer a você, Maria Aparecida Santana, de Nhandeara, São Paulo, porque tornou-se sócio. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho. Que bom você estar junto com a gente e poder evangelizar, poder passar o Evangelho que cura, que salva, que liberta. Você também, Silvana Maria Henrique Pinto, de Itatiba, São Paulo. Obrigado, porque também tornou-se uma sócia. Que bom a gente poder evangelizar através de sócios como vocês, né? Irmãos que são fiéis, que fazem a sua contribuição. E se eu posso pedir, assim, de maneira muito simples, fazer pelo débito automático. Fica muito mais fácil para vocês, evita uma série de despesas extras. Sabe aquela torneira que vai dando aquela gotinha, quando vê, enche um balde. É muito grande as despesas, então débito automático é bem melhor. Neuza Ferreira Soares, de Itaúna, Minas Gerais, também ficou sócia. Muito obrigado pela sua adesão a esse projeto de vida. É um projeto. Todos nós temos um projeto, né? Jesus não tem ideologia, ele tem um projeto. Talvez a gente tenha ideologia. Aqui, a ideologia que passamos é anunciar Jesus, anunciar o seu Evangelho. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado porque vocês são constantes com a gente. Depois eu vou ler as outras interações. Eu gostaria de chamar um VT, como que você lida com as mágoas? E depois pensar num outro VT de uma psicóloga que vai nos ajudar a pensar como perdoar. Porque até agora a gente está falando, olha, eu preciso perdoar, eu sei que amar é perdoar, eu preciso estar na escola do Mestre Jesus, eu não posso me bastar, eu não posso ficar fechado em mim mesmo, mas ter uma amizade profunda com Jesus e dizer, Jesus, Senhor, ensina-me a amar e, consequentemente, me ensina a perdoar. Vamos ver esse VT primeiro. Você já precisou perdoar alguém? Como foi? Não, nada grave assim que alguém tenha me feito, assim, que tenha ficado aquele de rancor de você perdoar, né? Assim, difícil, não. Já. Já? E como que foi? Mas foi tão simples que a pessoa me ofendeu de uma maneira, hoje eu tenho dó dela, porque hoje ela está sofrendo. Perdoou alguém? Já. Já? Como foi a situação? Foi difícil? Só com a graça de Deus. Consegui. Já. Como que foi? Difícil, o perdão é sempre muito difícil, né? A gente só sabe quando a gente precisa dele. Na sua opinião, é fácil perdoar? Olha, eu acho que eu sim. Eu não tenho coração duro. É só ter amor. Se existisse amor, eu acho que o mundo seria resolvido tudo, né? Não, só com a ajuda de Deus, na força do Espírito Santo. O nosso humano fala muito alto, né? Se Deus perdoou quem fez tanto mal para ele, por que nós não vamos perdoar as pessoas? Como é importante a gente contar com aquele que é o amor, né? Como nós vimos no Evangelho, no bloco passado, quando Jesus estava ensinando. E quando ele ensina e você toma posse desse aprendizado, o que significa isso, padre? Significa você aceitar. Quando eu não aceito, eu acabo ficando fechado em mim mesmo, no meu egoísmo, na minha indiferença, na minha vingança, que parece ser até gostoso, mas não vai fazer bem, pode ter certeza disso. Tem uma frase do Khalil Gibran que eu recebi uma ocasião, até uma amiga que me passou, e diz o seguinte, olha, e disse o divino, ame o seu inimigo, e eu obedeci, e amei a mim mesmo. Olha que coisa, né? Como você às vezes é inimigo de si mesmo.
Eu não sei se você tem inimigo, eu posso dizer que eu não tenho. O outro pode até ser meu inimigo, mas eu não sou inimigo dele. Procuro, não porque eu sou melhor, não. Tem dificuldades às vezes com algumas pessoas, isso é natural, é humano, mas eu não deixo com que isso me contamine. São pensamentos disfuncionais, né? Não nos ajudam. É aquela PPP, a parte psicótica da personalidade que todos nós temos, é parte do humano isso. Quando você acredita que outro tem ciúmes de você, tem inveja de você, que está te perseguindo, que está te destruindo, pode ser tudo um desejo, mas nada disso vai acontecer, porque isso não tem poder nenhum. Nós é que atribuímos o poder sobre essas coisas. Ninguém tem o poder de destruir você, ninguém. Acredita nisso. Se você está pleno do amor, se essa medida sacudida, bem forte está em você, não tem que temer. Então, preencha-se da graça de Deus e com certeza não vai acontecer nada. Pode ter certeza disso. Deixa eu ler algumas participações aqui, isso é muito importante porque nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir. A Alessandra diz, o perdão não é tão fácil de ser oferecido, mas é a maneira mais rápida de nos fazer sentir renovados. É fonte de cura. Eu perdoo sempre, da mesma maneira que gosto de receber o perdão. Bom dia, Padre, a todos os que estão sintonizados. Muito obrigado pela sua participação. Como é importante a gente entender isso. Esta dinamicidade não é algo estático, né? O perdão, como ela mesma diz aqui, não é algo que você chega, faz e resolve. Não, é dinâmico, é o tempo todo. Isso vai mexendo. Ah, mas eu já perdoei aquela pessoa, mas volta uma mágoa. Não tem problema, não dá margem a isso. Não deixe que isso te envenene, te contamine, né? A gente pode vencer. José Jerônimo Genuíno, bom dia, paz. Ele diz assim, estou aqui em João Pessoa, peço oração por minha saúde e vocação, pede pelos enfermos, desempregados, pelos sem-tetos, pelos jovens, idosos, crianças e pelo aniversário de João Pessoa. A cidade de João Pessoa está fazendo 431 anos, então parabéns a todos os munícipes da terra na qual tem como padroeira Nossa Senhora das Neves. Obrigado a sua participação, José. A Francisca Maria diz, bom dia, Padre Paulo, sua bênção, peço oração pela minha família. Que Deus abençoe, Francisca. Paróquia São Paulo Apóstolo, bom dia, Paulo. Eu sou Padre Douglas, Dona Benilde e Dona Julieta, estamos em sintonia com você e todos da Rede 21, da Rede Século XXI. Que o Senhor nos ajude a amarmos mais, fazendo do perdão e da misericórdia aos irmãos nosso caminho de perfeição. Um grande abraço. Obrigado, Padre Douglas, Dona Benilde, minha querida mãe, que é a Dona Julieta, estão lá em sintonia e mandaram. Eu fico feliz, né? Como a gente está longe, na distância de alguns quilômetros que nos separam, mas no coração, no trabalho, poder lapidar essas nossas diferenças, tudo bobagem, né? Quanta coisa, mas a gente tem o nosso Mestre Jesus, o Senhor da vida. É Ele que ensina a amar, é Ele que ensina a viver, é Ele que nos ensina a viver com equilíbrio, justiça e piedade, carta de Paulo a Tito. Então vamos nos abrir cada vez mais a isso, para que nunca percamos a esperança e possamos investir na vida sempre. Muito obrigado, um grande abraço para você também. A Neuma Lima, bom dia, que hoje se dê muita alegria e muitas bênçãos. Com certeza. Seja feito dessa forma. Com certeza, muita alegria e muitas bênçãos. Por isso que Paulo vai sempre dizer, eu repito a vocês e digo e não vou deixar de dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, porque o Senhor é a nossa paz, é Ele que fomenta a nossa vida. Nós temos um VT, perdoar as injúrias. Como perdoar? Como perdoar? Eu penso que tudo isso são elementos, são possibilidades de nos ajudar a começar a compreender e começar a viver esse momento de cura hoje. Nosso programa hoje quer ser ter esse propósito, curar, cuidar de você, cuidar da sua alma, não deixar você ficar doente, nem com amargura, mas fazer com que você olhe para o espelho e começar a se amar e começar a dar um up na sua existência, um novo ânimo. Vamos lá. Oi, Ana. Oi, Ângela. Jesus nos orientou a sempre perdoar. É uma tarefa bem difícil. Como que eu posso fazer isso?
perdoar é difícil mesmo, né? Psicologicamente a gente entende que para perdoar a gente vai ter que aceitar a frustração. Alguém nos desapontou. E aí eu sempre digo, primeiro, é um processo de autoaceitação, né? Como é que eu, né, fui ferida, como é que eu vou reagir a isso? Então, sim, é o processo da frustração, depois eu vou ter que acatar um pouco, né, essa demanda do frustrado, aceitar, para eu entender o que aconteceu. Se eu não compreendo o que ocorreu, eu não consigo perdoar. E às vezes a gente se exige do outro um perdão que é impossível. Como eu posso perdoar se eu não sei o que aconteceu, se eu não entendi o que levou o outro a fazer aquilo e nem mesmo entendi aquilo que pegou para mim, aquilo que me machucou, que de verdade me desapontou. Então, esse é um ponto importante e aí a partir disso eu consigo então dar um segundo passo para o processo do perdão, que é entrar em contato com os meus sentimentos. Se eu não entendo como é que eu estou me sentindo com aquela atitude que me desapontou, eu não consigo agir. E não consigo perdoar, não consigo aceitar o outro e a atitude que o outro teve comigo, sabe? Olha, como é importante, se você quer continuar vendo, só entrar no portal RS21, faz parte das obras de misericórdia, anunciamos o Senhor, anunciamos Jesus. Então, veja, olha, às vezes a gente acaba nos alimentando de algumas coisas, sei lá, eu não estou destruindo nada, minha missão não é destruir, mas é poder construir. Sim, às vezes a gente precisa desmanchar uma parede que você começou a construir, ela está torta, não adianta, não tem alicerce, a casa vai ruir a qualquer momento. Se tiver o alicerce, que é Jesus, a rocha firme, poderão vir os ventos, as tempestades, nada vai derrubar essa casa. Mas se tiver na areia da ilusão, isso é muito perigoso. Então, quando eu estou falando isso, para dizer, tem tantas coisas que a gente vê por aí que, ao invés de fomentar o amor, a partilha, a doação, a entrega, acaba fazendo com que você fique mais com raiva ainda. E gera violência. Nós estamos voltando para a barbárie. O que é a barbárie? A barbárie é a violência justamente dos nossos ancestrais, que para dominar tinha que mostrar-se violento, mais poderoso do que o outro. Eu posso mais do que você, eu tenho mais força que você. Não, nós só dominamos com sabedoria. Por isso que Jesus veio nos ensinar a amar. Quando os seus algozes os esbofeteavam e assim por diante, ele mesmo dizia, se alguém bate na tua face direita, oferece à esquerda, para dizer, não continue com a violência, não vale a pena, isso vai gerar morte. Hoje a gente vive a barbárie, a violência no trânsito, através dos meios de comunicação que são usados de maneira torpe, enganosa, mentirosa, que provoca raiva e assim por diante. Então nós temos que desarmar dessas situações e provocar uma mudança, né? Essa mudança dinâmica. Por isso que o perdão é um processo. Sim, isso mesmo, o perdão é um processo e não acontece da noite para o dia. Cada etapa precisa ser bem vivida, caso contrário, não teremos uma experiência completa desse perdão. Cada etapa pode demorar dias, semanas, meses. Cada pessoa tem seu tempo e é importante respeitar esse tempo. Queimar etapas nunca é bom. Agora, a gente tem que começar a compreender isso. Então, eu quero, por isso que nesta campanha, o Perdão Cura, a gente quer falar sobre como perdoar. Perdoar não é esquecer, perdoar não é sentir simplesmente que você sentiu, você perdoou. Eu sinto que eu perdoei, mas no fundo não perdoou coisíssima nenhuma. E assim por diante. Tem alguns passos que serão interessantes e nós vamos falando na medida do possível para que desperte em você essa curiosidade. Que curiosidade é essa? De você buscar o texto que vocês com toda certeza estarão recebendo. É um encarte que está na revista Brasil Cristão, para você que é sócio, você divulgue esse material, leia, divulgue, e você que não é sócio e quer tê-lo, então, torne-se um sócio. Você receberá a revista Brasil Cristão, os encartes que estarão lá dentro, a nova campanha, o Perdão Cura as mágoas
e os ressentimentos mais profundos. O perdão é possível, mesmo naquelas situações em que julgamos que ele seja impossível. Acredite, com Jesus, tudo é possível. Então, isso é para nós. Por que é possível com Jesus? Porque ele desperta em você o teu verdadeiro eu. Tem pessoas que despertam o monstro que está adormecido em vocês. Mas Jesus é capaz de despertar esse gigante que está em você. Esse gigante que é capaz de perdoar, de passar todas as dificuldades, por todas elas e crescer e amadurecer. Então, você que quer receber, torne-se sócio, junte-se a nós. Só ligar 0 operadora 19 3871 9620 e dizer: eu quero ser um sócio. E você vai receber a revista com esses encartes e também a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e a medalhinha. Então queira, participe, junte-se a nós, porque como é importante nós estarmos juntos vivendo essa campanha, e essa campanha, lógico, que é de expansão, como vocês vão na revista, a hora que vocês receberem, vocês que já são sócios, continuem fiéis a esta obra, porque nós temos que pagar essa expansão. Eu preciso falar isso de maneira muito clara, tudo na vida é com dinheiro. Infelizmente, a gente deu essa permissividade a um pedacinho de papel. Que coisa interessante, né? Tudo é com dinheiro, mas não podemos endeusar o dinheiro. Victor Hugo, que é um pensador francês, ele tem um dos seus pensamentos, que é uma desiderata, eu diria, um desejo para com você. Ele diz assim, em uma certa altura: eu desejo que você tenha muito dinheiro, mas que de vez em quando você coloque o dinheiro à tua frente e veja quem é que manda em quem. Se você que manda nele ou ele que manda em você. Porque tem muita gente matando por causa de dinheiro. Tem gente que entra, mata violentamente as pessoas para ter dinheiro e comprar droga porque estão fora da realidade. Então eu digo para você, meu irmão jovem, não entre nesse caminho. Parece que vai dar um ânimo, mas é um ânimo totalmente mentiroso. Eu preciso buscar esse ânimo, ter esta coragem de ser saudável, de ter um ânimo de poder buscar a vida e enfrentar a minha realidade, desculpe dizer, com a cara limpa. Não precisa me mascarar, não. Eu preciso enfrentar a realidade como ela se propõe. E tudo isso é possível com a graça de Deus. Com essa graça que torna-se operante, mas a minha ação, ela é minha. Ela é nossa, é da comunidade. Quando nós lá na paróquia nos unimos, e todos nós nos unimos e trabalhamos por uma causa, eu vejo como Deus está presente em nosso meio. Está agindo através dos corações que dão evasão àquela ação. Mas quando as pessoas são egoístas, fechadas, Deus não está presente. E Deus está presente nas nossas vidas todas as vezes que a gente tem um propósito de amar. É com toda certeza, é Ele que ensina a gente a amar. Eu não consigo amar, eu não tenho esse amor incondicional que tinha Maria. Maria amava de maneira incondicional, não exigiu condições nenhuma. A gente parece que sempre exige uma condição. O Senhor me dá isso que eu dou aquilo. Maria não. Maria amava de maneira incondicional. Por isso que nós, cristãos católicos, amamos muito Maria. Porque ela disse seu sim, ela enfrentou a realidade, fora criticada, continua sendo criticada por pessoas que não a amam ainda até hoje, que não entenderam o seu papel na história e, infelizmente, acabam deturpando. Mas ela não está preocupada com isso, porque a missão de Maria é gerar Jesus nos nossos corações, gerar a vida, a esperança, nos colocar no caminho. Essa é a missão. E ela nunca exigiu nada de Deus, não trocou, não fez condições, não fez trocas, mas ela aceitou esse amor e enfrentou com empenho, com carinho. Nós também devemos enfrentar a nossa vida, a nossa realidade com amor, com carinho e com dedicação. Então, por isso, ame a sua vida, ame teu irmão que está do teu lado do jeito que ele é. Como dizia agora a psicóloga, eu tenho que entrar na vida do outro, eu tenho que sentir como ele está sentindo. Eu não posso fazer com que ele sinta aquilo que eu estou sentindo, não, entra na vida do outro. Isso é empatia. Isso é fundamental. Senão eu vou ficar fechado no meu mundo, no meu narcisismo, no meu egoísmo e não vou amar ninguém, porque eu amo somente a mim. Isso é perverso, isso é muito perigoso. E a gente precisa romper com as estruturas perversas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, pequeno break, voltamos logo em seguida e você vai participando. 0 operador 19 38 719620.